Ser empreendedor não é um exclusivo de quem cria negócios. Este, hoje, é um vídeo muito especial, em que quero ter uma conversa muito franca consigo. Venha daí. Olá, o meu nome é Tiago Matos e este é o Tiago Matos Empreendedorismo, o nosso canal de empreendedorismo em português, em que a minha missão é ajudá-lo a ser melhor empreendedor. Hoje não lhe vou trazer os recadinhos do costume. Quero que se sente confortavelmente onde quer que esteja e tenhamos esta conversa tranquila aqui entre nós. Vivemos num mundo em que todos os dias somos bombardeados nas notícias com informação, notícias, comentários, artigos de opinião, redes sociais pejadas de casos de sucesso no Instagram, no YouTube, nas redes sociais em geral, empreendedores que conseguiram criar os seus negócios, que vendem um pouco por todo o mundo, alguns deles milionários e muitas vezes fazendo-nos crer que o mundo é fácil e que é possível desde que tenhamos as características certas. Em outras palavras, temos transformado empreendedorismo em criação de negócios, em riqueza, em geração de valor do ponto de vista financeiro. Convém não esquecermos, no entanto, que o empreendedorismo começou a ser estudado e começou a ser posto na ordem dos dias pelas ciências sociais. O mesmo será dizer que o empreendedorismo é e começou então a ser estudado do ponto de vista da área comportamental. É uma atitude que visa então resolver um determinado problema, provocar uma mudança social, capitalizar oportunidades numa envolvente, maximizar recursos, alterar, no fundo, o ciclo da história. Seja essa história de todos, seja de uma pequena comunidade, de um pequeno grupo de pessoas, de uma coletividade, de uma empresa, de uma organização. O empreendedorismo está presente em toda a sociedade como e, sobretudo, uma questão comportamental. O facto de você ainda não ter conseguido ou ainda não ter tentado construir o seu negócio, o seu posto de trabalho, gerar receitas, quem sabe ser rico, nada de especialmente grave diz sobre si. Olhar para a nossa sociedade do ponto de vista passivo, não ter opinião, não se envolver, isso sim poderá revelar que você desistiu, de certa forma, de uma parte importante da sua vida, que é aquela que lhe permite decidir influenciar o mundo à sua volta, pelo menos. Queria lhe falar um pouquinho sobre a minha história. Atualmente, sou o técnico responsável pelo acompanhamento técnico aos empreendedores migrantes no Gabinete de Apoio ao Empreendedor Migrante do Alto Comissariado para as Migrações, em Lisboa, Portugal. Apoiar empreendedores é a minha paixão. Fazia-o e filo mesmo quando não recebia dinheiro por isso. Se quer que lhe diga, e para início de conversa, não faço a gestão, nem nunca geri nenhuma empresa milionária, nenhuma multinacional de alto sucesso. Nunca estive nos títulos dos jornais, não estou na televisão, não me vai encontrar em programas de rádio. No entanto, e ao longo dos últimos 10 anos em que fiz isto de forma profissional, já ouvi mais de 1 milhar de empreendedores com os seus sonhos, as suas ambições, as suas características, as suas personalidades, as suas ambições e os seus projetos, obviamente. Alguns, cerca de 200, construíram o seu posto de trabalho e a grande maioria deles ainda hoje trabalha na sua atividade. Mérito, sobretudo, da sua atitude, do seu comportamento, da sua crença em como poderiam fazer aquilo. E, de facto, fizeram. Mas a minha história, enquanto empreendedor, permita-me que lhe diga, não começou há 10 anos atrás, nem sequer começou com esta minha profissionalização desta minha atividade. Provavelmente, a primeira vez em que me senti empreendedor, nada teve a ver com negócios, nada teve a ver com o apoio ao empreendedorismo e aos empreendedores, um pouco de todo o mundo. Nada teve a ver com aquilo que faço atualmente. Trago-lhe 5 histórias da minha vida. 4 delas nada têm a ver com negócios. Propositadamente, para que me perceba e para que perceba o meu ponto.
Acredito que ajudar empreendedores só é possível àqueles que também o são, de alguma forma. Àqueles que vivenciam esta palavra em toda a sua plenitude, lembrando-se que ela é sobretudo um comportamento, lembrando-se que ela é sobretudo a capacidade de fazer algo acontecer e que isso pode ou não ser um negócio e que você não falhou só porque não criou um negócio. Provavelmente também será empreendedor, também terá os seus próprios exemplos e este é o ponto do nosso vídeo de hoje. Ajudá-lo a descobrir que provavelmente também poderá ser empreendedor. A primeira história que trago para si, o primeiro momento em que me senti realmente empreendedor e em que comecei a perceber o significado desta palavra, data do ano 2000-2001. Um pouco antes destas datas, descobri a minha banda preferida, os Smashing Pumpkins, aquela que ainda hoje é a minha banda preferida e aquela que marcou definitivamente a formação do meu gosto musical. Nessa altura, ano de 1998, faz já 21 anos, estava ainda na escola secundária e a minha irmã apresentou-me um álbum chamado Adore. Um álbum acústico, eletrónico, extraordinariamente introspectivo, muito negro e até de certa forma deprimente. A sensação foi estranha. Nessa altura, não passava propriamente os momentos mais felizes da minha vida. E o facto de ouvir um álbum que conseguia ser ainda mais negro do que aquilo que me ia na alma, transformou, de certa forma, os meus dias em mais positivos. Afinal, era possível doer mais. Esse álbum, para mim, seria musicalmente genial, embora a maioria dos fãs de Smashing Pumpkins não concordassem comigo e, de certa forma, este álbum tenha começado por marcar o fim da primeira era desta banda norte-americana. Comigo tenho a edição especial deste álbum, saída uns anos depois, penso que já nesta década do ano 2000, e que eu conservo como uma peça marcante da minha própria existência. Muito mais do que um álbum, esta caixinha de edição especial, não o álbum original, que também estará por aqui por casa, guardado devidamente, mas esta caixinha simboliza algo de muito especial, muito mais do que os CDs que estão aqui, as fotografias relacionadas com este álbum, está parte da minha história e parte daquilo que marca o que sou hoje. Terminada a carreira da banda de Billy Corgan, no final do ano 2000, um pensamento me assolou a alma. Eu gostaria de fazer algo que permitisse um tributo à minha banda favorita e que via desaparecer tão pouco tempo depois de eu a realmente a conhecer a fundo. Decidi então, ano 2001, fazer um site dedicado a esta banda. A ideia era fantástica, fazer o melhor site português dedicado aos Smashing Pumpkins. Havia, no entanto, um pequeno problema. Não fazia ideia de como programar um site e muito menos de como o alojar na internet e o tornar disponível para toda a gente. Mas isso não me impediu de conseguir os meus intentos. 3 meses de árdua pesquisa, 3 meses sem qualquer paragem, dia após dia, durante estes 3 meses, eu pesquisei, eu tentei e eu finalmente consegui pôr um site online em pleno ano 2001. Acreditem, não era tão simples como hoje. Poucos meses depois, esse site cresceu. As assinaturas no livro de visitas eram mais que muitas. Da África ao Brasil, a Portugal. Toda a gente me queria dar os parabéns pela existência daquele conteúdo em português. Estavam ali análises minhas a todos os álbuns da banda. Fotos, notícias, curiosidades, tudo aquilo que era possível saber sobre a banda, incluindo até as biografias dos músicos, os links para os sites internacionais, oficiais e não oficiais, muitos links para sites de outros fãs um pouco por todo o mundo. Alguns meses depois, em janeiro de 2002, a antiga rádio comercial, decide fazer um tributo à banda de Billy Corgan, depois da sua extinção. Recebo um e-mail daquela rádio perguntando-me se poderia utilizar todos os conteúdos no meu site para fazer esse especial. De repente, os meus textos, o meu trabalho, estava na rádio e servia de base à maior rádio nacional de rock naquela altura para fazer o tributo à minha banda preferida. Foi um momento que me encheu de orgulho. Mas as boas notícias não acabaram por aí.
Alguns dias depois, eu estava na rádio comercial para gravar um pequeno especial dedicado à banda. Eu, o editor norte-americano da banda, jornalistas especializados, foram 2 minutinhos de rádio, uma pequena entrevista, mas que me encheu de orgulho e que me fez sentir que aquele trabalho estava realizado. A segunda história tem então a ver com a minha licenciatura. Sou formado em Gestão de Empresas pelo ISCTE-IUL, Instituto Universitário de Lisboa, uma das principais faculdades de gestão em Portugal. Pouco antes de acabar a licenciatura, em 2007, decidi que não quereria trabalhar nos principais mercados, nas principais empresas, que são o destino óbvio dos gestores daquela faculdade. As grandes consultoras, os bancos, as grandes empresas multinacionais. Decidi que não queria trabalhar aí. Como é óbvio, e como perceberá, arruinei 90 e tal % do meu mercado de trabalho. Queria trabalhar numa empresa familiar, numa pequena empresa, numa empresa onde pudesse efetivamente, com o meu conhecimento, com a minha personalidade, fazer alguma diferença. Decidir o caminho menos óbvio é, muitas vezes, uma forma de empreendedorismo. Ver um caminho diferente para nós, aquilo que não é o que toda a gente aponta, é também uma forma de assumir uma atitude diferente, de procurar uma realidade diferente, nem que seja para nós mesmos. A minha terceira história tem a ver com o meu primeiro livro, Alma Pendular, lançado em 2010 e que era, no fundo, uma compilação de poesias e de textos soltos, escritas por mim próprio entre o ano de 2004 e o ano de 2010. Fazer um livro não foi a minha ideia inicial. Foi o conjugar, o continuar desta atividade e do prazer que me deu, que depois a transformou neste livro. Quando o acabei, em 2010, pensei dá-lo a editoras para elas publicarem. Obtive algumas respostas, mas com contratos absolutamente ruinosos para a minha parte, que apenas defendiam as editoras e o seu lucro. Foi então que decidi tentar perceber se havia alguma forma, naquela altura, de ser um escritor independente e de publicar o meu próprio livro. Conseguiu e, apesar de ter feito uma pequena edição de 100 cópias, todos eles foram vendidos e todos eles andarão por aí. Ainda no lado empresarial do empreendedorismo, nesta altura estavam na moda as empresas de certificação energética para casas. Fiz todo o plano de negócio de uma. Contratei ou cheguei a acordo com um engenheiro que o faria, enquanto eu faria a gestão financeira do projeto. Por este ou aquele motivo, por discordarmos quanto à visão estratégica de uma futura empresa, este projeto nunca avançou. Ficou a experiência de ter feito mais um plano de negócios para mim próprio e também ficou uma sábia decisão. Não criar um negócio cuja componente técnica eu não pudesse dominar minimamente. Deixar a capacidade técnica de um projeto nas mãos de outrem deixa-o sempre numa posição de fragilidade. E essa foi a lição que aprendi em 2010. Falhar não tem nenhum problema. Repetir os mesmos erros é que pode já ser um sinal preocupante e que deve analisar. Tudo o resto são aprendizagens que, de certa forma, você vai incorporando ao longo do caminho. A minha história com o ISCTE, pelos vistos, não estava acabada em 2007. Em 2012, esta instituição fazia os seus 40 anos e desafiou, através de e-mail, os seus ex-alunos a organizarem conferências nas suas cidades com temas à sua escolha. Chamou a esta iniciativa Conferências Fora de Portas e eu aceitei o repto. Eu agi no sentido de organizar em Almada, margem sul do Tejo, junto a Lisboa, uma conferência do ISCTE. Em 2012 estávamos em plena crise financeira em Portugal. De certa forma, começavam a surgir as vozes que acusavam os já muitos desempregados nessa altura de só o estarem porque queriam. Ou seja, toda a gente poderia empreender, criar o seu próprio negócio e, portanto, os desempregados começaram de certa forma a ser vistos como preguiçosos ou alguém que não queria resolver a sua situação. É neste contexto e com o apoio da Santa Casa da Misericórdia da Almada, em que eu entretanto me tinha tornado voluntário, que organizámos a Conferência 2012, o empreendedorismo como resposta aos desafios do mercado de trabalho.
Esta era a pergunta que lançávamos como título para a nossa conferência. Trouxemos entidades que apoiavam financeiramente ou, em termos de apoio técnico, os empreendedores. Da parte da manhã e da parte da tarde trouxemos empreendedores que tinham criado o seu próprio negócio. Falámos abertamente do percurso que um empreendedor tem que fazer para criar um negócio e percebemos, naturalmente, que o empreendedorismo não era a resposta para as situações de desemprego. Para já, como já dissemos, o empreendedorismo não é, por si só, a criação de negócios e, naturalmente, nem todas as pessoas poderão ser empreendedoras de negócios. Mas todas as pessoas serão empreendedoras em termos comportamentais. E essas competências podem-se trabalhar. Quanto às outras, temos sérias dúvidas. A minha quinta e última história tem a ver com a realidade atual e com aquilo que, por exemplo, está a ver neste momento. O projeto Tiago Matos Empreendedorismo, TME, é então a minha adaptação aos tempos modernos. Os tempos em que os empreendedores pesquisam informação, procuram orientações, tentam encontrar respostas nos meios digitais, nas redes sociais, nos canais YouTube e até nos livros. É também a minha vontade de chegar a mais empreendedores um pouco por todo o mundo onde se fala português e assim dar um novo significado, uma nova dimensão a esta minha paixão. Agora que tenho um conjunto de experiências, um conjunto de práticas, um conjunto de resultados para lhe trazer, penso que o posso ajudar. E esta é a minha atual ambição, a minha força que me faz levantar todos os dias para ir trabalhar no Alto Comissariado para as Migrações e neste meu projeto, Tiago Matos Empreendedorismo, que espero que lhe seja útil, que lhe traga também muitos ensinamentos e que me deixe partilhar consigo as minhas próprias experiências, motivando, incentivando, evitando que cometa alguns dos erros que também eu cometi, ou pelo menos que tenha a consciência do risco ou daquilo que está a fazer. Sou também parte do novo projeto New Deal, que poderá também encontrar já no Facebook e que, seguramente, estamos a preparar algo que vai mudar a realidade do modo como conhece e como se faz empreendedorismo em Portugal e um pouco por todo o mundo, quem sabe. Aquilo que lhe quero trazer hoje, com este conjunto de 5 histórias, é que não temos que criar um negócio para ser empreendedores e que ele se trata sobretudo de uma questão comportamental. É essa capacidade de agir, de fazer algo por si, pela sua comunidade, pela sua organização, pela sociedade, pelo mundo à nossa volta, que o transforma num empreendedor. Se ainda não criou ou não quer criar o seu posto de trabalho, se está cansado desta conversa de que empreendedorismo é criação de negócios, não é você que está errado. É este discurso, esta cassete, como se dizia antigamente, este falar mais ou menos vazio que está errado e que nos tem conduzido a interpretações desvirtuadas e perigosas daquilo que é empreender. Sim, você pode ser empreendedor. Provavelmente não criará o seu próprio negócio. Vemo-nos num próximo vídeo e oxalá esta minha partilha o tenha inspirado, o tenha ajudado a refletir sobre si mesmo, sobre os seus percursos e sobre aquilo que você também fez, no sentido de melhorar um pouquinho o mundo à sua volta. Até breve, eu sou o Tiago Matos e se gostou do nosso vídeo, deixe-nos então o seu like, se fizer sentido para si também. Muito obrigado e até breve.